pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de bioquímica e o tema da nossa aula de hoje é Introdução ao Metabolismo. Nessa aula eu vou falar para vocês o que é o metabolismo, a gente vai definir o que é o metabolismo, vou falar também sobre anabolismo e catabolismo, qual que é a diferença, vou falar sobre o controle do metabolismo, mecanismos de ação hormonal, regulação hormonal do metabolismo energético em diferentes condições metabólicas e, por fim, vou falar sobre as terapias farmacológicas relacionadas ao controle metabólico. Pessoal, o metabolismo é o conjunto de todas as transformações químicas interconectadas que ocorrem em uma célula ou um organismo vivo. O que significa isso? Então, nós temos uma ilustração do metabolismo. Então, percebam que todas as vias que estão descritas aqui, com diferentes cores, elas em algum ponto possuem alguma interconexão, ou seja, existe uma comunicação entre essas vias. Então, isso que é o metabolismo, é o conjunto de todas essas reações químicas que estão interconectadas dentro de uma célula viva. E para entender o metabolismo, a gente precisa dividir ele em duas fases. Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. O metabolismo ele pode ser classificado de duas maneiras, a fase anabólica e a fase catabólica. Eu vou começar pelo anabolismo. Então, o que está acontecendo durante essa fase? A gente utiliza moléculas menores como aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, bases nitrogenadas. Nós pegamos essas moléculas, investimos uma energia nelas. Então, pode ver que nós temos aqui ATP, NADH, NADPH e FADH2. Então, a gente investe essa energia para sintetizar, para formar novas moléculas maiores. Então, a gente utiliza esses componentes básicos aqui para formar moléculas grandes. Por exemplo, eu pego um aminoácido, alguns aminoácidos, e vou formar uma proteína. Eu pego os açúcares e vou formar polissacarídeos. Eu pego os ácidos graxos e vou formar lipídios. Eu utilizo as bases nitrogenadas para formar ácidos nucleicos. Então, é basicamente isso que ocorre durante o anabolismo. São processos de biossíntese que ocorrem dentro da célula. No catabolismo é que ocorre a fase degradativa. O que significa isso? A gente utiliza macronutrientes como carboidratos, gorduras e proteínas, a gente degrada, nós oxidamos esses macronutrientes, extraindo tudo que o nosso organismo consegue extrair desses nutrientes. Então, olha só, eu tenho aqui um carboidrato, gordura e proteína, vai passar por um processo de oxidação e olha só os produtos que vão ser os produtos finais, que a gente não vai conseguir extrair mais nada de energia deles. Olha só o que resta: CO2, H2O e NH3. Isso a gente vai eliminar, a gente não precisa mais disso. Mas olha só que interessante, durante esse processo de quebra, de degradação ou de oxidação desses nutrientes, a energia que estava armazenada nesses carboidratos, gorduras e proteínas, a energia foi transferida para outras moléculas. Então, olha só, durante o processo catabólico foi gerado ATP, NADH, NADPH e FADH2. E essas substâncias, esses componentes, esses compostos, vão poder ser utilizados para a célula realizar trabalho. Então, olha só que bonito, a energia que estava armazenada no nutriente foi transferida para uma molécula dentro da célula, na qual a célula vai poder utilizar essa molécula como fonte de energia para realizar trabalho. Demais, né? Então, para que o catabolismo e o anabolismo funcionem adequadamente, é necessário um controle muito eficiente e muito refinado. E quem faz esse controle para manter essa homeostase metabólica é o sistema neuroendócrino. O sistema neuroendócrino é dividido em sinalização neuronal e sinalização endócrina. Na sinalização neuronal, o impulso nervoso é disparado e esse impulso percorre todo o neurônio e com isso vai haver a liberação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão atuar em células vizinhas. E essa célula vizinha pode ser um neurônio, que também vai transmitir o impulso nervoso para uma outra célula, ou a célula vizinha pode ser um músculo, onde o neurotransmissor pode desencadear a contração muscular, ou ainda o neurotransmissor pode induzir uma célula-alvo a liberar, a secretar algum hormônio, alguma proteína e assim por diante. Agora eu quero falar para vocês da sinalização endócrina. Então aqui embaixo nós temos o exemplo do pâncreas, a função endócrina do pâncreas. Pessoal, o pâncreas tem duas funções, uma função exócrina e uma função endócrina. Eu vou falar da função endócrina. O que é isso? O pâncreas produz
e libera o hormônio dentro da circulação sanguínea. Por isso que é endócrina. Pegaram a visão? É dentro da circulação sanguínea. Show? Então vamos lá. Então o pâncreas produziu um hormônio, secretou na circulação sanguínea, e uma vez que esse hormônio está na circulação sanguínea, ele vai poder atuar em qualquer outra célula, desde que essa célula tenha um receptor para esse hormônio. Então é basicamente isso. É assim que funciona a sinalização endócrina, tá? Aqui é apenas um exemplo do pâncreas. A gente possui outras células que têm uma função endócrina, certo? Mas é basicamente isso. Então, pessoal, o sistema neuroendócrino é composto por sinalização neuronal e essa sinalização, principalmente, que ocorre através de mensageiros químicos que a gente chama de hormônios. Pessoal, esse sistema que é extremamente refinado e extremamente integrado regula quase tudo no nosso organismo. Regula a pressão sanguínea, regula volume sanguíneo, regula equilíbrio de eletrólitos, embriogênese, diferenciação sexual, desenvolvimento e reprodução, regula a fome, o comportamento alimentar, digestão de nutrientes, distribuição de combustíveis, manutenção dos níveis energéticos e muito mais. Esses são apenas alguns exemplos. Para que tudo isso funcione muito bem, de maneira integrada e coordenada, a gente precisa de um sistema de coordenação que seja altamente eficiente. E quem coordena tudo isso é o sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central é um grande centro de processamento de todas essas informações. É nele que a gente consegue identificar e interpretar alguns estímulos, como por exemplo de dor, estímulo de medo, infecção, hemorragia, hipoglicemia e assim por diante. Então, o nosso sistema nervoso central reconhece, interpreta e transmite esse estímulo para outras células, para informar o que está acontecendo no nosso ambiente interno ou externo. Então, o que está acontecendo? Veja bem, ó. No sistema nervoso central, mais especificamente no hipotálamo, então ocorre esse processamento de informação e essa informação vai ser transmitido, a informação vai ser transmitida para outros tecidos ou para outras glândulas. Então nós temos aqui diferentes glândulas, ó, como tireoide, paratireoide, tecido adiposo, glândula suprarrenal, o pâncreas, os ovários, os testículos, ok? Então o hipotálamo interpreta e dispara a informação, ele faz com que a informação seja passada adiante. Então vamos ver essa cascata de informação chegando até o tecido-alvo. Vamos bem na manha aqui, tá? Vem comigo, porque isso aqui realmente é bem interessante. Então, teve um estímulo, certo? O sistema nervoso central captou esse estímulo. Mais especificamente, esse estímulo foi captado pelo hipotálamo. O hipotálamo ele vai transmitir essa informação para um próximo tecido, são os nossos alvos primários. Então, o que o hipotálamo faz? Ele produz fatores de liberação. Esses fatores de liberação vão atuar, por exemplo, na adenohipófise. Por sua vez, a adenohipófise, que é essa regiãozinha aqui que está em amarelo, que eu destaquei aqui, a adenohipófise vai produzir outras moléculas, outras substâncias que também vão informar outros tecidos. Quer ver uma coisa? Então, olha só, os fatores de liberação fizeram com que a adenohipófise induzisse, por exemplo, a liberação de corticotropina. A corticotropina vai atuar em alvos secundários, como por exemplo o córtex suprarrenal. E aí então o córtex suprarrenal vai produzir alguns hormônios, como é o caso do cortisol, corticosterona, aldosterona, e esses hormônios então vão atuar em muitos tecidos, que serão os nossos alvos finais. Vamos pegar um outro exemplo? Olha só. Então, a adenohipófise produziu a tirotropina, que vai atuar na tireoide. Todo mundo conhece tireoide, né? Tá aqui ela, ó. Então, a tireoide vai produzir os hormônios T4 e T3. Esses hormônios vão atuar nos nossos alvos finais, que são músculo e fígado. Outro exemplo, o hormônio folículo estimulante vai atuar em ovários, aonde vai produzir progesterona e estradiol e vai atuar sobre órgãos reprodutivos. O que vai acontecer, por exemplo, nos testículos dos homens? O hormônio luteinizante vai atuar sobre os testículos, onde vai produzir testosterona e também vai atuar sobre órgãos reprodutivos. Outro exemplo aqui, só que porém mais direto, sem a necessidade de um alvo secundário, é o hormônio do crescimento e a prolactina. Ambos hormônios são liberados pela adenohipófise e vão atuar, por exemplo, o hormônio do crescimento vai atuar no fígado e nos ossos, enquanto que a prolactina vai atuar nas glândulas mamárias diretamente, sem precisar aqui, ó, de um alvo secundário. Então, esses são os sinais que partem da adenohipófise.
Uma coisa importante, tá, pessoal? Não pensem que, por exemplo, um estímulo de medo vai desencadear tudo isso aqui. Não, né, gente? Um estímulo, ele vai causar um efeito específico, ele vai desencadear uma cascata específica que vai atuar apenas sobre algumas glândulas, alguns tecidos alvos. Não é simplesmente um estímulo vai desencadear ativação, liberação de tudo isso aqui. Não, né, pessoal? Por favor, tenham calma nisso, tá? Então, cada estímulo é específico, vai desencadear uma resposta específica, ok? O hipotálamo também se comunica diretamente com a neurohipófise. A neurohipófise é essa regiãozinha aqui, ó, localizada logo atrás da adenohipófise. A neurohipófise ela é responsável pela liberação de ocitocina. Pessoal, a ocitocina é um hormônio que vai atuar sobre o músculo liso e glândulas mamárias. Na neurohipófise também é produzido a vasopressina, também chamado de hormônio antidiurético, que vai atuar sobre arteríolas e rins. Um outro tipo de regulação, que é muito importante para o nosso organismo, para a manutenção da nossa homeostase celular, é a regulação da glicemia. Só que a regulação da glicemia é independente desse eixo que eu mostrei para vocês aqui, desse eixo hipotálamo-hipófise, ok? Porque a glicemia ela pode ser regulada simplesmente pela alta ou baixa concentração de glicose no sangue. Quem regula isso são as células das ilhotas pancreáticas, porque elas produzem insulina, glucagon e somatostatina. E esses hormônios vão atuar, por exemplo, no fígado, no músculo e em uma série de outros tecidos. E por fim, a última regulação que eu quero mostrar para vocês aqui é uma regulação onde o sistema nervoso central se comunica com a medula suprarrenal, onde na medula suprarrenal vai ser produzida a adrenalina e essa adrenalina então vai atuar sobre fígado, músculo, coração e assim por diante. Então, como vocês perceberam, a gente possui muitos hormônios que controlam muitas coisas no nosso organismo. E eu listei apenas alguns hormônios, gente. Tem muito mais. Quer ver? Deixa eu passar para o próximo slide. Olha só, nessa imagem aqui a gente vê a quantidade de hormônio que a gente tem com diferentes funções. Eu não vou falar sobre todos eles, não tem tempo para isso. Eu precisaria de 5 dias para ficar falando de todos esses hormônios. Então, eu selecionei os principais hormônios, principalmente os hormônios relacionados com o metabolismo energético para falar nessa aula de hoje, simplesmente porque é uma introdução ao metabolismo, beleza? Eu posso falar com tranquilidade para vocês que a principal função do metabolismo é fazer a manutenção da vida. Só que isso é muito amplo, né? Mas dentro dessas principais funções para a manutenção da vida está fazer a manutenção da glicemia. Glicose é uma molécula vital. A partir da glicose é formado ATP, é formado aminoácido, é formado gordura, é formado nucleotídeo, polissacarídeos e a lista é gigantesca. Não vou ficar nomeando tudo que uma glicose pode fazer aqui, tá? O que a gente tem que saber é que a glicose é vital. Então a gente precisa sistemas que sejam muito eficientes em fazer a manutenção dessa glicose no nosso sangue. Até porque nós temos células que são dependentes de glicose, como é o caso das hemácias e as células do cristalino do olho. Essas células utilizam predominantemente glicose. Isso significa que não pode faltar glicose para essas células. Pô, imagina faltar glicose para uma hemácia. O que vai acontecer? Não vai haver o transporte de oxigênio, por exemplo. Isso não pode acontecer. Aqui nessa imagem eu tenho uma escala que vai de 0 a 100, que representa a glicose sanguínea, que está mensurada por miligrama por 100 ml. Então, olha só, nós precisamos manter a nossa glicemia entre 60 a 90. Isso aqui é considerado uma variação normal. Caso baixe de 60, a gente já vai começar a ter alguns sinais indicando a hipoglicemia, ou seja, está indicando que os níveis de glicose no sangue estão abaixo do que deveria. Então, é hipoglicemia, que começa a surgir sinais neurológicos sutis, como fome. Aí já vai haver a liberação de glucagon, adrenalina, cortisol. A partir de 50 começa a haver sudorese e tremores. Gente, se baixar de 40, a gente já está aqui num estado crítico de glicemia. Pode levar a letargia, convulsões, coma. Se baixar, por exemplo, para 10 miligramas para 100 ml, pode ocorrer dano encefálico permanente e até mesmo morte. Ou seja, nós precisamos sistemas que mantenham a glicemia nesse nível aqui. Ah, mas se subir demais, se passar de 100, também corre esse risco, né? A diabetes é caracterizada por uma alta carga glicêmica, uma alta concentração de glicose no sangue. A gente vai chamar isso de hiperglicemia. Então, no jejum, é importante que as pessoas saudáveis tenham glicose no sangue ou a glicemia até 99 miligramas por decilitro. Esse é um nível
É o máximo que a pessoa pode chegar em jejum. Se passou disso, gente, já pode ser pré-diabetes ou até mesmo diabetes, ok? Os principais tecidos envolvidos no metabolismo energético do nosso corpo são o encéfalo, como eu falei para vocês anteriormente, o fígado, o músculo esquelético e o tecido adiposo. Esses são órgãos super importantes que fazem parte do controle metabólico, da nossa homeostase metabólica. Mas agora eu quero falar para vocês especificamente dos hormônios que estão regulando o metabolismo energético, principalmente. São eles a insulina, o glucagon, a adrenalina e o cortisol. Então eu quero mostrar um pouquinho melhor para vocês sobre esses hormônios. Com esses gráficos aqui, a gente vai poder ter uma ideia de como os hormônios se comportam em diferentes situações do dia. No caso aqui, nós temos o tempo zero até 240 minutos. O que aconteceu no tempo zero? A pessoa se alimentou uma refeição rica em carboidratos. Então, a refeição rica em carboidratos tinha bastante glicose. Então, a pessoa comeu, cerca de 20 a 30 minutos depois, essa glicose chegou na circulação sanguínea. Ok? Então, nós temos um pico de glicose após meia hora da alimentação. O pâncreas detecta esse aumento de glicemia. Quando ele detecta, a célula beta vai produzir a insulina. Então, olha só, nós temos aqui um pico de insulina que foi desencadeado por essa glicose que estava no sangue, ok? Olha o que acontece com o glucagon. O glucagon vinha alto durante o jejum e ele, depois que a pessoa se alimentou, ele decai, vai lá para baixo, e ele começa a aumentar apenas após 240 minutos. Trocando de exemplo aqui, tá? Por exemplo, se não tivesse havido essa alimentação, a pessoa estivesse em jejum, sei lá, de 16 horas, o glucagon permaneceria elevado, enquanto que a insulina também ficaria baixinha, cada um na sua. No momento que a pessoa come, a insulina se eleva e o glucagon vai baixando. Ok? Então, por isso que a gente chama contrarregulatórios. Eles vão variando de acordo com a alimentação, com o estresse, com a hora do dia e tudo mais. Ou seja, são contrarregulatórios, perfeito? Então, agora que eu já dei um pequeno contexto para você sobre o metabolismo, agora a gente pode falar sobre o estado alimentado. O que está acontecendo com o nosso organismo quando a gente se alimenta? Esse estado alimentado, também chamado de estado absortivo, ele dura até 4 horas após as refeições. Claro que, obviamente, depende do que você comeu, né? Se você comeu um boi pela perna, né, o estado absortivo vai durar por mais tempo, mas em média geral vai ser até 4 horas. Então, o que acontece durante essa fase? A gente faz uma recomposição das reservas energéticas. O que significa isso? A gente utiliza, por exemplo, os nutrientes contidos nesses alimentos aqui, a gente obviamente digere e absorve eles e a gente incorpora essas moléculas, essas biomoléculas nas nossas células. A gente se apropria desses nutrientes para formar as nossas proteínas, as nossas gorduras, os nossos carboidratos. Então é basicamente isso, a gente faz uma recomposição das nossas reservas. E nós temos um hormônio responsável por sinalizar para as células que está na hora de fazer a recomposição das reservas energéticas, está na hora de sintetizar. Quem é esse hormônio? É a insulina. A insulina vai atuar em muitos tecidos. Eu estou colocando aqui na tela para a gente apenas 4, mas tenho em mente que a insulina vai estar atuando em muitas outras células, beleza? Então nós temos aqui o músculo esquelético, o fígado, o tecido adiposo e o sistema nervoso central, né, o nosso encéfalo. O que a insulina vai fazer no músculo? No músculo ela vai induzir a ativação de GLUT4. Isso vai fazer com que aumente a captação de glicose para dentro dessa célula. Outra coisa que a insulina vai fazer no músculo é induzir a síntese de proteína, principalmente pela entrada de aminoácidos, e também ela vai fazer uma sinalização para aumentar a biogênese de ribossomos. Uma outra função da insulina no músculo é induzir a glicólise, ativar a via glicolítica e induzir também a síntese de glicogênio. Além disso, obviamente, ela vai inibir a degradação de glicogênio. Enquanto induz a síntese, obviamente, vai inibir a degradação. No fígado, a insulina também vai induzir a captação de glicose por aumentar a expressão da enzima, né, da glicosinase. Não vou detalhar isso eu vou deixar para detalhar em uma outra aula, não é? Isso é uma aula de biosinalização, então não quero falar sobre isso agora. Agora é uma visão geral de metabolismo, perfeito? Então, uma outra sinalização que a insulina vai induzir no fígado é a ativação da via das pentoses, vai também induzir a síntese de ácidos graxos e vai também induzir síntese de glicogênio e também vai ativar a via glicolítica. No tecido adiposo, a insulina também induz um aumento de captação de glicose pela ativação de GLUT4, vai também ativar a via das pentoses e vai induzir a síntese de triacilglicerol.
No sistema nervoso central, a insulina vai induzir um sinal orexigênico. Isso vai desencadear uma inibição da ingestão de alimento, ou seja, vai indicar saciedade. Então, a insulina tem diversas ações em diferentes tecidos. E cada tecido, pessoal, a insulina vai atuar de um modo diferente, ok? Cada tecido, o sinal da insulina vai ser específico para aquele tecido. De modo geral, a sinalização da insulina vai estar transmitindo para as células a informação anabólica. Ela vai informar para as células que está na hora de construir coisas, de sintetizar, de fazer biossíntese. Então, isso a gente chama de anabolismo, essa fase que pertence ao metabolismo. E passadas algumas horas sem se alimentar, a gente vai ter o jejum. Aqui nós temos um exemplo de um jejum entre 12 a 24 horas. Então, olha o que acontece nesse intervalo de tempo. Primeiramente, temos uma redução dos níveis de insulina no sangue. Reduziu a insulina no sangue. Como o glucagon é um hormônio contrarregulatório à insulina, obviamente nós temos um aumento de glucagon, perfeito? Nós temos também uma redução muito significativa dos níveis de glicogênio hepático, ou seja, em 24 horas a gente vai degradar todo o nosso glicogênio hepático. Após 24 horas, pessoal, não tem mais glicogênio hepático, não tem mais glicose na forma de glicogênio. A gente não tem mais esse pequeno estoque que a gente encontra no fígado, perfeito? E aqui na cor verde nós temos os níveis de glicose no sangue. Então percebam que no início do jejum a gente tinha um nível um pouco mais elevado de glicose no sangue e no transcorrer do jejum teve uma diminuição, mas a glicose, a glicemia se mantém estável por um longo período, tá? Ela não vai baixar mais que isso. Então uma característica de destaque aqui desse gráfico é o aumento de glucagon plasmático. O glucagon é um hormônio que vai atuar em diferentes tecidos. Obviamente, para simplificar a minha explicação, eu estou listando aqui para vocês apenas o fígado e o tecido adiposo, ok? Então, olha só, o glucagon no fígado vai induzir o quê? Degradação de glicogênio. Para quê? Para liberar a glicose que está estocada na forma de glicogênio. Então, degrada o glicogênio, libera essa glicose para o sangue para essa glicose ser utilizada pelas células que necessitam de glicose, como é o caso da hemácia, célula do cristalino do olho, os neurônios e assim por diante, ok? Outra função que o glucagon faz é a sinalização para a gliconeogênese, ou seja, o fígado começa a formar glicose a partir de moléculas que não eram carboidratos, como por exemplo lactato, glicerol, aminoácidos glicogênicos. O fígado pega essas moléculas, essas substâncias e converte elas em glicose. E quem sinaliza para isso é o glucagon. O glucagon no fígado vai inibir a glicólise e vai induzir a síntese de corpos cetônicos. Isso aqui ocorre principalmente num jejum mais prolongado, por exemplo, acima de 18 horas de jejum, aí nós temos um aumento acentuado na formação de corpos cetônicos. No tecido adiposo, o glucagon vai induzir a mobilização de ácidos graxos, ou seja, vai induzir a quebra do triacilglicerol que está estocado no adipócito para liberar os ácidos graxos, para esses ácidos graxos servirem como fonte de combustível para as células. Uma informação muito importante que eu preciso destacar aqui para vocês é que os músculos não possuem receptores para glucagon, tá, gente? Então, o glucagon não atua sobre o músculo esquelético. Por favor, lembrem disso, tá? Glucagon não atua no músculo esquelético porque o músculo não possui receptores para glucagon. Um outro hormônio que é super importante para o controle do nosso metabolismo é o cortisol. Apesar do cortisol ter uma má reputação e a maioria das pessoas se arrepiarem quando escutam sobre o cortisol ele é fundamental para a nossa vida. Ele faz o controle do ciclo circadiano, ele controla o metabolismo de glicose, o metabolismo de gordura, ou seja, ele é fundamental, tá, gente? E como é que funciona? Claro que essa má reputação, ela está diretamente relacionada com o estresse, porque quando a gente está muito estressado, acaba elevando bastante o cortisol e isso vai ter algumas consequências que não, que acabam causando algum tipo de dano para a nossa saúde, ok? Mas de modo geral, gente, o cortisol ele é fundamental para a nossa vida, tá? E como é que ele atua? Ele vai atuar no músculo esquelético, onde ele vai induzir proteólise, então ele faz a quebra das nossas proteínas musculares. Essa quebra é importante durante o momento de jejum, porque nessa quebra vai liberar aminoácidos e os aminoácidos glicogênicos podem ir para o fígado, onde eles vão entrar na via gliconeogênica, gerando glicose. Tá? Então, isso vai ajudar a fazer a manutenção da nossa glicemia durante um período de jejum, durante um período onde a gente não está ingerindo nenhum tipo de carboidrato, por exemplo, nenhum tipo de alimento. Tá? Então, a proteólise vai ajudar a fazer a manutenção da glicemia.
O cortisol também vai atuar no tecido adiposo, onde também ele vai induzir a mobilização de ácidos graxos. Então, no tecido adiposo, ele induz a quebra da gordura e a gente vai utilizar esses ácidos graxos como fonte de energia para as células. Aí a parte, um fragmento do triacilglicerol, que é o glicerol, vai deixar essa célula adiposa e vai para o fígado, e esse glicerol vai ser convertido em glicose pela gliconeogênese, ou seja, também vai contribuir em parte para fazer a manutenção da glicemia. A sinalização de glucagon mais a sinalização de cortisol informam as células que o organismo está numa fase de escassez de alimento. Portanto, se está numa fase de escassez de alimento, é hora de degradar as reservas energéticas. Portanto, é o que a gente caracteriza como o catabolismo. Uma outra situação metabólica que é super interessante de eu mostrar aqui para vocês é o exercício físico. Para que o exercício físico seja realizado, é necessário um conjunto de hormônios sinalizando para que o organismo tenha a energia necessária para realizar as contrações musculares. E um hormônio que está diretamente relacionado com o exercício físico é a adrenalina. A adrenalina atua no músculo, atua no fígado, atua no tecido adiposo, no pâncreas e em outros tecidos. Mas no músculo esquelético, a adrenalina vai induzir a quebra do glicogênio que está estocado, vai aumentar o fluxo pela via glicolítica e vai inibir a síntese de glicogênio. Já no fígado, a adrenalina também vai induzir a degradação do glicogênio que está estocado, vai induzir a gliconeogênese e vai inibir a síntese de glicogênio. Ou seja, o que está acontecendo nesse contexto aqui, gente? A adrenalina está indicando para as nossas células do músculo e do fígado que a gente está fazendo uma atividade e essa atividade requer bastante energia. E essa energia, então, é adquirida através da quebra desse glicogênio que libera a glicose. Essa glicose pode ser oxidada para formar ATP e para que a atividade possa continuar sendo realizada com muita eficiência. Então, a adrenalina vai estimular essa quebra desse glicogênio, possibilitando assim que tenha glicose disponível como fonte de combustível. Uma outra ação muito legal que também vai abastecer os combustíveis para as nossas células é no tecido adiposo. Então, a adrenalina vai induzir a quebra do tecido adiposo, a quebra do ácido, a quebra do triacilglicerol, liberando o ácido graxo, então o ácido graxo vai poder ser utilizado como fonte de combustível. No pâncreas, a adrenalina vai estimular a secreção de glucagon, ou seja, esse incremento na secreção de glucagon também vai possibilitar que se tenha mais glicose disponível para realizar a contração muscular, né? Para que tenha energia para a contração muscular. E por fim, a adrenalina vai inibir a secreção de insulina, porque a gente não quer um pico de insulina enquanto está fazendo exercício, né? Seria muito perigoso. A gente tem que ter justamente a sinalização oposta. A gente tem que ter bastante glucagon e nada de insulina, ou um nível só basal ali de insulina. Ainda utilizando o exercício como exemplo, quando a gente faz uma contração muscular vigorosa, o nosso músculo produz um hormônio chamado de irisina. Então, olha só, nós temos aqui diferentes tipos de exercício. Esses exercícios induzem uma sinalização na célula muscular e a célula vai produzir esse hormônio chamado de irisina. A irisina vai entrar na circulação sanguínea e vai chegar até os nossos estoques de gordura, nos nossos adipócitos. Qual que é a ação da irisina? O que ela vai fazer para os nossos adipócitos? Percebam que nós temos aqui um tecido adiposo branco e um tecido adiposo bege. Qual que é a diferença? O número de mitocôndrias. O tecido bege tem mais mitocôndria, justamente por isso que ele tem uma cor mais escura. Quanto mais mitocôndria, a cor vai ser mais escura, certo? Então, a irisina induz um aumento na quantidade de mitocôndria. E por que é interessante ter mais mitocôndria dentro de uma célula? Pessoal, se tem mais mitocôndria, essa célula possui uma maior capacidade oxidativa. A célula vai poder utilizar mais gorduras como combustível. Isso é muito interessante, porque vai acabar oxidando mais gordura, basicamente isso. Mas não é só isso que a irisina faz. Além dela aumentar, da irisina induzir uma sinalização para aumento de mitocôndria, nessas mitocôndrias também vai haver um aumento de uma proteína chamada de UCP1, ou também chamada popularmente de termogenina. O que vai acontecer com essa termogenina? Ao invés da energia dos combustíveis, como é o caso da gordura, ser convertido em ATP, essa energia vai ser dissipada na forma de calor. Ou seja, você não vai estar armazenando coisas, você vai estar eliminando aquele combustível na forma de calor. Isso é super benéfico. Por exemplo, coloca numa situação onde a pessoa está buscando um emagrecimento.
ok? Então a erisina vai fazer com que você tenha mais mitocôndria, vai otimizar a oxidação de gordura e vai fazer com que aquela energia contida naquela molécula de gordura que é oxidada seja liberada na forma de calor. Isso é muito interessante porque é um hormônio que é produzido graças ao exercício físico que vai fazer uma regulação do metabolismo energético dentro de uma célula muscular ou dentro do tecido adiposo. Então, sensacional, né? E agora o momento fofura da nossa aula. Vamos falar de ocitocina, também conhecido como o hormônio do amor. Esse estudo demonstrou uma coisa que é fantástica. Quando os animais veem os seus tutores, quando eles fazem contato visual, os animais acabam tendo uma liberação muito acentuada de ocitocina, principalmente os cães. Os cães liberam bastante ocitocina. E essa ocitocina está diretamente relacionada com a sensação de bem-estar, de felicidade. Então, por isso que quando um cãozinho vê o seu tutor, ele fica tão feliz, ele tem uma explosão de ocitocina no encéfalo. E acontece ao contrário também. Quando o tutor vê o seu cãozinho, ele acaba também produzindo uma grande quantidade de ocitocina. Então é uma produção recíproca. Obviamente que vai ter um vínculo de bem-estar, de felicidade, de alegria ao ter esse contato. Sim, porque tem um hormônio que está modulando essa resposta, tanto do encéfalo do cãozinho, do caramelinho aqui, que eu estou demonstrando para vocês, e também do tutor. Então, isso é uma coisa bem interessante. Então, fica a dica para você aí, tá? Se você está caminhando na rua e tem um cachorro te seguindo, não faça contato visual com esse cãozinho de rua, porque ao fazer contato visual, ele vai liberar uma grande quantidade de ocitocina no encéfalo dele, e ele vai achar que você vai levar ele para casa. E se você fizer contato visual com um caramelo desse aqui, possivelmente você vai levar o caramelo para casa, porque olha só esse olhar aqui amoroso. É muita ocitocina na mente, galera. Um outro controle do metabolismo que eu quero mostrar para vocês aqui é da leptina. Leptina é um hormônio que é produzido pelo tecido adiposo. Então, o tecido adiposo produz esse hormônio, libera na circulação sanguínea. Uma vez que está na circulação sanguínea, vai atuar no nosso encéfalo, no eixo hipotálamo-hipófise, aonde vai induzir saciedade. Ou seja, a leptina faz com que a gente pare de comer. Ela informa para o nosso encéfalo, ó, tá bom, chega de comida, tá saciado, tá bom, não precisa mais. Outra coisa que a leptina faz é aumentar o metabolismo basal, ou seja, faz a gente gastar mais energia. A leptina é um hormônio que está diretamente associado com a obesidade. Tem diversos estudos demonstrando já essa associação. Quando as pessoas têm resistência à leptina, existe uma forte tendência da pessoa se tornar obesa. Nessa imagem aqui, dá para ver claramente um camundongo que tinha o gene defeituoso para a leptina, né? Então, ele não estava produzindo leptina aqui, então esse animal estava com uma deficiência de leptina. Por conta disso, ele ganhou muito peso rapidamente. E aí, quando esse animal foi tratado com injeções de leptina, tratamento exógeno, o que aconteceu? A partir do momento que iniciou o tratamento, o animal já começou a comer menos. Então, esse aqui é um gráfico de comida, né? Gramas de comida. Então, ele começou a comer menos. E aí, por conta disso, de comer menos, ele começou a reduzir o seu peso. Então, tá vendo que o animal controle lá ficou com 60 gramas, enquanto que o animal que recebeu o tratamento de leptina chegou a 40 gramas. Então, indicando que o tratamento nessa terapia farmacológica com leptina realmente funcionou para reduzir o peso, para reduzir a obesidade aqui do animal. Aí nós temos um estudo de caso onde foi demonstrado que essa criança nasceu com um gene defeituoso para leptina, ou seja, ele não tinha a leptina sendo produzida no seu organismo. E olha a diferença de peso para crianças da mesma idade. Então, a criança de 3 anos, ele deveria estar pesando até 20 quilos aqui, né, considerado normal, mas ele estava pesando 40 quilos. Então, isso ocorreu graças a essa deficiência de leptina. Por conta disso, a gente pode afirmar que a leptina ela é super importante para o controle de peso. Para finalizar a aula de hoje, também finalizar esse assunto de obesidade, hoje nós temos diferentes tratamentos para a obesidade. E um tratamento que está super na moda hoje é a utilização de Ozempic, injeções de Ozempic. Ozempic é um agonista de GLP-1. GLP-1 é um hormônio que é produzido naturalmente pelo nosso organismo, que vai atuar, é produzido no intestino, ele é liberado na circulação sanguínea e vai atuar no sistema nervoso central, indicando saciedade. De um jeito muito semelhante com o que eu mostrei para vocês da leptina e também ali da insulina, tá? São mecanismos um pouquinho diferentes, mas de modo geral todos eles vão indicar saciedade. Então hoje as pessoas têm utilizado a injeção de Ozempic justamente para aumentar essa quantidade, né, de sinalização para a saciedade, evitando assim que a pessoa coma e assim utiliza o Ozempic, pode-se utilizar o Ozempic como tratamento para a obesidade.
Então, eu gostaria de mostrar para vocês esse artigo aqui que demonstra a eficácia da utilização de Ozempic para a redução de peso corporal, onde as pessoas utilizaram o Ozempic durante 68 semanas e foi visto uma diferença bem significativa para o placebo. Então, aqui nós temos o grupo que recebeu um placebo e aqui nós temos o grupo que recebeu a semaglutida, que é nada mais é do que o Ozempic. Então, nós temos uma redução bem significativa do peso aqui, demonstrando que realmente o Ozempic pode ser uma alternativa para tratamento de obesidade. Mas é claro que atualmente tem toda uma discussão ética sobre a utilização de Ozempic, porque tem algumas pessoas que são magras, que estão usando Ozempic, e a gente não sabe no que isso vai dar, né? Enfim, mas como mostrei aqui nesse artigo, realmente parece que para a obesidade é um medicamento que está tendo bastante êxito, certo, gente? Então, o que nós falamos hoje? O que eu mostrei para vocês? A gente definiu o metabolismo, falei de anabolismo e catabolismo, demonstrei os hormônios que controlam o metabolismo. Na verdade, eu mostrei apenas alguns hormônios que controlam o metabolismo. Falei de alguns mecanismos de ação hormonal, falei alguns exemplos. Falei também da regulação hormonal do metabolismo energético em diferentes condições metabólicas, no estado alimentar, no jejum e no exercício. E também falei sobre as terapias farmacológicas que estão relacionadas ao controle metabólico. Aqui estão as referências que eu utilizei para essa aula de hoje. Desde já agradeço a atenção de vocês. Beijos, abraços e até!